Oi, 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 pessoas, tudo bem com vocês? Tudo em riba? Tudo beleza mesmo? Então tá bom. Aqui também tá tudo bem, muito calor, né? Não vamos reclamar, porque, né? Tivemos ali uns dias de frio e agora é calor e pronto, e acabou, né? E é isso mesmo. Então eu tô atrasadinha com meus assuntos aqui, né? Porque tive uma semana muito agitada e minha filha foi dormir bem, nada de anormal. E quando foi se levar, ela reclamava que estava com uma dorzinha, né, na perna. E para ela reclamar e falar, ó, me leva para um pronto-socorro, né, para um hospital, é porque não tá boa a coisa mesmo, né? E aí foi o que sucedeu-se. E aí ela foi levantar e a perna ficou dura, dura, como se tivesse engessada assim, até, né? Não conseguia dobrar a perna. E aí corremos para o hospital e eles deram lá um nome científico, né? Ficamos até apavorada. Mas era nada mais, nada menos, segundo eles, água no joelho, né? E ela não conseguia dobrar a perna, não tinha inchaço, não tinha vermelhão, não tinha nada. Ela só não conseguia, e a dor horrível. Ela dizia que parecia que, né, estavam arrancando a perna dela. E aí fomos para o hospital e aí tivemos a. Aí nós fomos pro hospital, tudo, né? E vamos resolver os assuntos. Então, por isso que eu tô assim, meio aqui, né? Defasada nos meus vídeos. E, e sabe como que é, né? E faz chapa disso, chapa daquilo, e ultrassom, né? Mas graças a Deus tomou 2 injeções, né? Ela falou que ardia tudo, que deu um calor, né? Mas dali a pouco a dor acabou. Não tinha, dali a pouco, assim, tipo umas 2, 3 horas, a dor já não tinha mais, mas não conseguia dobrar a perna, gente, né? E ela não pode dirigir. E eu fui a Uber dela, né? Levei para todos os lugares, já está bem, tirou alguns dias, né? Lógico, para ficar em casa, tá dando ainda umas fisgadas, né? Quando põe a perna no chão. Eles falaram que é tudo normal e vamos que vamos, beleza? Então tá bom. Então não deu para mim fazer o vídeo, né? Do seu Silvio. E acho que já foi esgotado o assunto, né? Todo mundo já falou. As homenagens foram, eu achei assim, bonitas, justas, merecidas. Ele realmente era uma figura, né, ímpar, um ótimo comunicador, empresário, aquelas coisas todas, né? Houve exagero, sim, achei muito exagero, achei assim que o pessoalzinho lá, né, que teve inclusive uma fala que eu achei, mas assim, foi no calor da emoção do Celso Portiolli, que eu gosto muito também, que provavelmente vai, vai se esforçar para ficar no lugar, né, no domingo, para substituir algumas partes do programa do seu Silvio. E tudo já se foi falado e ele teve uma frase que eu acho que foi no calor da emoção, e a gente na hora da emoção, que a gente tá assim muito, né? E chorava muito. E ele disse que sempre achou que o seu Silvio era imortal, né?
Eu achei assim um pouquinho forte, mas, né? E fora, aí passou o sábado, o domingo, né? Todas as pessoas que foram crias, né? Do programa dele. Na verdade, a Maísa, ela não foi cria do programa dele, ela foi do Raul Gil durante muitos anos. E todos, né? Claro, teciam elogios e falando da falta que ele vai fazer. Nem sempre foi assim, né? Lá atrásão, eu sou desse tempo, sou testemunha ocular, do tempo que as pessoas de alguma faixa etária, assim, alguma camada da sociedade, né? Porque, claro, toda a vida ele sempre deixou claro que as colegas de trabalho, né? Sempre foram, né? As pessoas, as mulheres, as trabalhadoras, as guerreiras, né? E de uma faixa da população. Mas lá atrás não era assim. Ele costumava até rir e brincar, e ele falava assim que as pessoas falavam assim, quando encontrava, né, ele aeroportos ou queriam falar sobre ele, eu estava passando assim no quarto da minha empregada e eu vejo ela sempre te ouvindo, né? Nunca eram elas que estavam assistindo, sempre a empregada, a passadeira, né? E ele se matava de rir, ironizando, né? E o povo, né, falava que era programa Munducão, porque eles dizia que explorava, né? Aqueles programas de calouros, né? Que as pessoas não tinham voz, não tinham a menor condição, mas ele colocava lá no programa que realmente era para curtir, para brincar, né? Lá, 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 né? E eu só estou trazendo isso porque eu acompanhei desde o rádio, né? Programa Manuel de Nóbrega, muitos aqui também, com mais de 60 ou mais de 70 também vão lembrar. Ele era simplesmente um locutor na hora dos intervalos do programa Manuel de Nóbrega, e aí tinha até o apelido do Peru que fala, porque ele ficava vermelho, né? Diz que na hora da locução. E ele, embora não parecesse, ele era muito tímido e depois foi se soltando e virou, né? Essa pessoa carismática, né? Maravilhosa, emblemática. Acho que unanimidade, né? Não tem. Alguém pode. Eu ouvi 3 críticas, né? Falando mal dele, do Rafinha Bastos, da Indelgarde Angel e de um outro que está aí também no TikTok, também não lembro, mas falou muito mal também, que não era tudo aquilo, mas 3 pessoas, né? Sei lá, mas a maioria, né? Bateu palmas para o seu Silvio. E eu quero dizer que para vocês que gostam das minhas histórias, que nós fomos 3 vezes no programa do Silvio Santos. Muito, muito, muito lá atrásão, como eu estou falando. A primeira vez foi a minha avó materna, e tinha um quadro de pessoas assim que iam embora de casa, ou fugiam, ou sumiam, né? Ixi, começou os dogs. E aí, o que acontecia? As pessoas iam lá, né? Era ao vivo o programa, né? E falavam, olha, sumiu, e a minha avó foi, porque foi embora de casa. Veja, naquele tempo era tão poucas pessoas, né, que sumiam, que fugiam, que se falava nos programas, programas até de muita audiência, né? E essa minha prima foi embora de casa com 14 anos, da CCB, os pais eram da CCB,
daquele passado que se jogava os doces dos casamentos que não era da denominação na fossa, que não deixava fazer isso, que não deixava fazer aquilo, e a minha prima, ó, vazou, foi embora. Então foi a primeira vez minha avó foi ao programa, né? Foi assim, ela ficou encantada, né? Ele recebia as pessoas pessoalmente e ela não cansava de elogiar, né? E, na verdade, minha prima foi encontrada, mas não foi pelo programa dele, foi por um outro programa, né? A pessoa estava assistindo, ouvindo o programa e falou: olha, essa pessoa está aqui na minha casa, está trabalhando aqui. Aquele tempo era assim. As pessoas batiam na porta e precisando de uma pessoa, né? Colocava aquela pessoa dentro de casa. E ela falou, não, ela falou que saiu de casa para trabalhar e ela está aqui, eu não quero problemas, né? Então foi essa vez que nós fomos. A segunda vez, a minha irmã, a Branca, que já foi para a eternidade, ela foi para cantar, fazer o teste no programa de calouros. A fila era quilométrica. Naquele tempo não era como hoje, que tem as caravanas, né? Ixi, Maria, lá está demais os dogs, né? Eles estão entregando as contas de luz. Tá ouvindo a moto? E aí você já viu, né? 4 numa casa, 4 na outra, 10 na outra, né? Mas já vai passar. E aí quem nos levou foi inclusive uma tia nossa, um tio muito querido, também eram da CCB, e a minha irmã era daquelas que cantava na escola, cantava nos cinemas, né? Tinha festas, alugava, né, o cinema, não sei se alugava ou se a escola emprestava, né, e enchia, e era aquele tempo que dublava, né, dublava Beatles, dublava vários cantores, e a minha irmã tinha um diferencial, ela não dublava ninguém, ela cantava. E ela cantava e o cinema vinha abaixo, né? Então, vamos lá, né? E aquela fila quilométrica, aí o rock, né? Já existia naquela época, ele que tomava conta. E aí ele chegava na fila e falava, olha, daqui para trás pode ir embora, porque não vai dar para entrar. Já tinha o número de pessoas, né? Para no auditório, não comportava, né? E aí a minha irmã foi e cantou. É o maestro, né, que fazia lá, tocava, começava as notas. O que você vai cantar? Eu vou cantar tal música. Era uma música da Joelma. Não é essa Joelma aí do grupo Calypso, não. Era uma Joelma, uma loira, né, que tinha uma voz linda, né, e foi muito sucesso. E anos 60 e pouco, por aí, 68, 69. E a voz tinha uma extensão, né? E aí fazia o teste era uma piada, né? Isso daí eu posso falar porque, pelo menos naquele tempo. E a minha irmã entrou e a próxima, e era assim, próxima, próxima, próxima. E aí, as primeiras notas, a minha irmã começou a cantar. Na hora que ela ia mostrar, né, o potencial, né, do vocal dela, o maestro nem deixou, sabe? Tá bom, fica aí do lado, fala ali com a produção, né? E próximo, e próximo. E era assim. E claro, eles pegavam, né? Não sei como funciona, mas pegava as pessoas, né? Assim, aquele estereótipo, para o povo rir, para brincar. E veja bem, não estou dizendo que ele não deu a vez para minha irmã e que ela poderia, né? Não estou falando isso. Mas eu estou dizendo que foi assim, na hora que ela foi para, né, para mostrar, né? Aí ele, tudo bem. Aí quem estava lá era o Raul Gil, jovem ainda. A minha irmã tinha 16 anos, eu uns 17 por aí, 17 e meio, 18, né? Ou até menos. E o Raul Gil, jovem, 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 e o Raul Gil garimpando ali na fila. Por quê? Porque naquele tempo havia as caravanas.
eles faziam programas assim em circos. O Silvio também fazia, já acho que já não fazia mais, mas o Silvio também fazia, né? Os circos, as caravanas, e tinha o Barros de Alencar, e tinha o Raul Gil, e tinha muitos outros, né? O Hugo Santana, e o Raul Gil estava ali na fila garimpando, né? Alguns calouros para. E ele pegou, escreveu um telefone num papelzinho e deu para minha irmã. E falou para ela: olha, se você quiser, né? Participar das minhas caravanas, né? Me liga, ó, tá aqui o número do telefone. Mas ninguém nem deu importância, sabe? Foi fazer o teste e não passou, né? Imagina, minha mãe era CCBana, né? Raiz, não tanto raiz, mas jamais, né? Nós fomos realmente porque a minha irmã acontecia, né? Nas festividades da escola. E ficamos para o programa, foi muito bom, foi muito legal, né? Se divertimos muito, gente. Só quem frequentou, né, os auditórios naquele tempo, pejorativamente, eles chamavam, né, as pessoas que iam nos programas de macaca de auditório. Né? As macacas do auditório. Era tudo ao vivo, e durante o intervalo era num cantinho assim, um monte de cenarinhos assim, de caixotes ao vivo, e elas faziam a propaganda de sabão em pó, de suco, de alguma coisa, né? Tempos assim, Branca Ribeiro, Neide Alexandre, Xenia Bier também, né? Começou como garota propaganda. E elas ficavam ali no cantinho fazendo a propaganda, né? E tinha que fazer um pouco de silêncio. Por quê? Porque naquela época, né, era o programa ao vivo e saía tudo, né? E aí fazia um pouco de silêncio e era aquele silêncio, né? Assim, e dali a pouco eles entravam e tudo era assim dirigido, né? Na hora de aplaudir, mandava aplaudir e mandava gritar e era uma delícia. Hoje a coisa mudou, né? Hoje tem que ligar, tem as caravanas, né? E já tem o público e distribuem camisetas, né? Vi lá no programa do Faustão. E mais os programas antigamente era assim. E você ia e não sabia se você ia entrar, né? Hoje já não, você já liga, né? Fui também no programa do aquele lá, o que, ai meu Deus, está fugindo. O Malandro, Sérgio Malandro, mas aí já fui para levar as crianças, né? As crianças não, morava na rua e meu filho chegou em casa e mãe, a fulana tá fazendo um ônibus para ir lá no Sérgio Malandro e vamos, e vamos. E aí foram 4 mães ali da rua, né? E levamos outras crianças também. E olha, a gente ficou mais umas 2 ou 3 em casa para gravar em videocassete, né? Para a gente, quando chegar, se ver, né? E a gente apareceu, dava aqueles closes, e a gente gritava, e a gente se alegrava. Gente, o som lá dentro dos auditórios, né? É assim, um som estereofônico, é uma coisa assim, alta demais da conta, e realmente quem está ali é para se divertir, né? E a gente se divertir. E a terceira vez que nós fomos foi a despedida da Hebe Camargo. Eu era fã, né, como muitos eram também, que era uma outra, né, que também nos deixou, que ficou realmente, né? Eles fazem parte, eu não diria da família, mas fazem parte e fizeram muito bem, né? Parte da nossa vida. E a Hebe Camargo ia se despedir aquele dia. E eu era fã, né? Eles anunciaram. Eu fui de novo. Falei pro meu tio, minha tia. Minha mãe não deixava ir sozinha, não. E lá fomos de novo. Eu, essa minha irmã, a Branca, a cantora que eu acabei de falar, e esses meus tios. E lá fomos de novo. E esse meus tio eram da CCB. Esse meu tio morreu faz uns 2 anos. Ele morreu, inclusive, como diácono, né, da denominação, da CCB. Mas era um cara para frente, a gente
não mais quando diácono, né, mas quando tinha o seu ministério, mas lá atrás as crianças dele era tudo pequena e a gente, onde ia, a minha mãe deixava sair com eles, né, porque eles tinham as crianças pequenas e a gente ia junto e a minha tia também, e aí a minha mãe deixava. E aí ele fez uma festa com a Hebe Camargo e trouxe um boneco, né? E fazia ela trocar o boneco, trocar a fralda para ver se ela estava preparada para casar, né? Foi um programa assim maravilhoso. E aí ela cantou no programa e foi, né, a despedida dela do primeiro casamento com o Décio, né? O Décio Capuano, que era o pai do filho dela. E olha para vocês verem a magia do auditório. Naquele tempo, né, e naquele dia, quem fazia muito sucesso era o Rony Corte. Entrei na rua Augusta, 120 por hora, joguei a turma toda do passeio para fora. Tremendão, vai, vai, Rony. E ele também fez aquela música O Biquíni Amarelinho, né, da Ana Maria. Gente, eu não gostava do Rony Corte, mas não gostava mesmo, por causa dessa música. Essa música, ela foi assim muito combatida exatamente por, né, por causa da letra. E veja, a música era da autoria do Hervé Cordovil, um grande maestro da época, pai do Rony Corte. E olha a letra que o cara fazia, né, já naquele tempo. E a minha mãe falava, imagina que absurdo essa música e não sei o que, não sei o que lá. E a gente, né, menina ainda, falava, vai realmente, né? E eu não gostava dele, né? E aí, eis que Rony Cordi, o Silvio chamou, né? Depois que a Hebe saiu do programa, a próxima atração foi o Rony Cordi. Aí lá veio o Rony Cordi e eu estava sentada assim, naquelas fileiras, assim, da beirada. Quando os artistas vêm, né? Eles vêm e eles vão até as pessoas e põem o microfone, né, na boca da pessoa. E como eu estava na beirada, lá vem o Rony Cordi, gente, e vem vindo, e põe o microfone bem na. Entrei na Rua Augusta, 120 por hora, gente, e realmente a magia do auditório e aquele ambiente gostoso, e eu cantei junto com o Rony Cordi, tá? E aí as meninadas, né, gritava, e vem aqui, sorte que chamavam, né? Aí já tinha uma atrás de mim também, já ele já foi, já começou a cantar. Então, isto era o programa Silvio Santos, né? E realmente só quem frequentou, né, chamadas macacas do auditório, é que sabe como foi delícia demais da conta. E terminando este meu vídeo, já está 23 minutos, eu quero terminar, né, com uma história que ele contou na época do banco, né, que houve um problema lá no banco, acho que Banco Pan-Americano, né, e ele veio a público e na hora da entrevista, eles entrevistavam, né, e ele, Silvio, aí ele deu uma entrevista e falou que, né, eram os gestores que foram culpados, né, e que ele ia para as pessoas se acalmarem, para ficarem tranquilas, que ele ia dar, né? Ia dar um jeito que. E ele disse isso, ele contou esta. É uma fábula, né? E disse que tinha um rei que castigava as pessoas, né? Que, né? A gente sabe que realmente, né? Cortavam o pescoço, qualquer coisinha, matavam. E aí teve uma pessoa, né? Um servo lá, nos súditos lá, né? E ele fez alguma coisa errada lá,
E o rei falou para ele que ia, né, acabar com ele. Aí ele pegou e trouxe para o rei e disse: Ai, rei, não faz isso comigo, não. Gente, é mais ou menos, tá? Eu tenho esse elefante e me prometeram que esse elefante fala, que esse elefante vai falar. E eu estou aguardando que dentro de 5 anos, ou né, no máximo, esse elefante vai falar. E eu queria tanto ver esse elefante falar. E ele engambelou, sabe assim? Ele engambelou o rei. Ele era, né? Aí o rei gostou da história dele, né? E falou: então tá bom, então vamos esperar o elefante falar, né? Para depois ver o que vai fazer com você. E o Silvio contou esta fábula no dia que ele foi entrevistado a respeito do banco. E ele disse. E aí a turma falou: gente, mas você é louco, né? Depois que ele saiu da presença do rei. Você é louco, você falar isso para o rei, que você tem um elefante e que está ensinando o elefante a falar e que o elefante vai falar? E aí o súdito disse: Ah, deixa rolar. Até lá eu posso morrer primeiro. O rei pode morrer também. O elefante também pode morrer. E lá na frente a gente vê o que vai fazer. Tá? Então foi mais ou menos esta história que ele contou sobre o Banco Pan-Americano. E depois eu não acompanhei mais, mas este era o seu Silvio. E eu acho que foi assim que ele pautou a vida dele, né? As pessoas iam falando e ele ia superando e o outro ia falando e ele chegou a ser este homem respeitadíssimo, né? Unanimidade e que realmente vai fazer muita falta, insubstituível nos domingos das famílias. Eu não digo de todas, porque aqui tem essa mania de dizer o Brasil, né? Não, o Brasil não, das pessoas que não têm uma outra opção a não ser ficar sentada no sofá assistindo a um programa de televisão, né? Para se divertir, para passar algumas horas. Beleza? Fui.